Olá, o Assembleia Debate de hoje vai falar sobre o Zika vírus. A ideia do programa é tentar dimensionar a gravidade da epidemia, saber como estão os esforços para combater o mosquito Aedes aegypti e o caminho que está sendo trilhado pela comunidade científica para tentar chegar a uma vacina. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde divulgou apelo para a arrecadação de 56 milhões de dólares, com o objetivo de financiar suas operações contra o Zika. A propagação do vírus, descoberto pela primeira vez em Uganda em 1947, tornou-se uma preocupação global porque o Zika é suspeito de causar distúrbios neurológicos graves, como a microcefalia em recém-nascidos e a síndrome de Guillain-Barré. Infelizmente, como todos já sabemos, o Brasil é o país mais afetado por esta epidemia de Zika. E para falar justamente sobre isso, recebemos aqui no estúdio o presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, Dr. Arthur Timmermann, que é mestre em infectologia pela USP. Recebemos também a doutora Eliette Chiconelli Faria, que é neuropediatra da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Bom, os casos notificados de suspeita de microcefalia no país subiram de 5.079 para 5.280, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, que pode causar paralisia, cresceu 19% entre janeiro e novembro de 2015. A OMS afirma que há uma relação provável, embora ainda não comprovada, entre o vírus da Zika e a síndrome. Mas, por enquanto, a melhor forma de se evitar problemas é combater o mosquito Aedes aegypti. A nossa reportagem foi acompanhar uma blitz conjunta entre o Exército e a Prefeitura de São Paulo. Confira. O Exército está nas ruas. A guerra é contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. É o segundo ano consecutivo que os agentes de saúde da Prefeitura recebem apoio do Exército. Isso gera uma segurança para o cidadão quando o agente de saúde vê em sua residência um militar o acompanhando. Então isso traz mais segurança para o cidadão e eles abrem as suas casas para fazermos aí o trabalho de combate aos focos. Este adolescente estava sozinho em casa quando a equipe chamou no portão. Ele abriu sem medo quando viu um soldado. Uma gente conhecida como do Exército, já vem das Forças Armadas, então a gente se sente mais seguro, né? E não tem tanto medo, né? De deixar as pessoas mais seguras, né? Para ir nas casas, fazer um monte de coisa do tipo. Desde que o Exército começou a acompanhar os agentes de saúde, o número de pessoas que não permitiam a entrada em casa caiu de 20% para 3%. Na casa de Augusto, tudo certo. Os vasos de plantas estão com areia e nada de água parada. São quase 1.000 casas vistoriadas por dia. Os agentes entraram nesta associação. O espaço é bem grande, com muito mato. Foram encontradas algumas garrafas PET e potes de plástico, mas nenhum foco do mosquito. O funcionário garantiu que o terreno será limpo até o fim da semana. Principalmente a limpeza do local, né? Tudo a limpeza, o que tiver de alguma coisa fora do normal vai ser pego, vai ser retirado do local. Mato, copinho de refrigerante de Coca-Cola, o que tiver de plástico, caixa, tudo vai ser retirado para manter e não deixar o pernilongo proliferar. Neste ano, o apoio do Exército dobrou. Passou de 50 para 100 homens na cidade de São Paulo e 1.000 em todo o estado. Atenção especial para a zona norte da capital paulista, que no ano passado foi a região que mais registrou casos de dengue no estado. O coordenador de saúde da região norte acredita que neste ano a epidemia seja ainda maior que em 2015. Nós temos trabalhado no sentido de que nós temos que fazer na fase pré-epidêmica, ou seja, nessa fase preventiva, todo o papel de envolver principalmente a população. Porque eu digo para vocês, se nós pensarmos que colocarmos agente de controle de endemias, pode ser 10.000, pode ser quanto for. Se na população não tiver a consciência de que ela precisa estar junto nessa batalha, nós não venceremos. Porque de 80% a 85% dos casos ocorre dentro do domicílio. E dentro do domicílio, a gente entra quando a pessoa deixa. E depois nós não vamos ter um efetivo para entrar em todos os domicílios de São Paulo, que tem uma população de praticamente 11 milhões de habitantes. Segundo o doutor Alberto, as unidades de saúde do estado já estão preparadas para a epidemia deste ano. Nós treinamos já todos os hospitais,
os pronto-socorros e as unidades de saúde, né? Ou seja, para já encontrar o caso em si. Só para você ter uma ideia do nível que nós fizemos, aqui na Zona Norte, no ano passado, nós exigimos que toda unidade básica de saúde colocasse uma jarra de água já na entrada da unidade. E uma pessoa ficasse identificando a pessoa que chega para saber o sintoma que ela tinha, porque se tivesse alguma coisa dentro, você já separava, já começava a hidratar, se tivesse que esperar alguma coisa, já esperava já com algum procedimento que o protege. Porque a dengue, a zika, a chikungunya não tem remédio específico. A hidratação, por exemplo, é o remédio daquele momento. Então, se a gente antecipar que o paciente fique hidratado, mais chance ele tem de sobreviver. E vale lembrar, o mosquito Aedes aegypti se prolifera em água parada e limpa. Com as chuvas comuns no início do ano, o ideal é olhar toda a casa, pelo menos uma vez por semana, e eliminar qualquer possibilidade de criadouro. Pois é, doutor Arthur. Marinha, Exército, Aeronáutica, Guarda Civil Metropolitana, população, hoje especificamente, todas as escolas públicas, universidades, escolas particulares também, todos contra o Aedes aegypti. Agora tudo é zika? Isso é bom ou é ruim, doutor? Eu acho que nós precisamos estabelecer o contexto, inclusive o que o colega acabou de falar, é importante nós dimensionarmos o que está realmente acontecendo, para nós entendermos, inclusive, o que pode ser feito, a eficácia do que está sendo feito. Há 30 anos, desde 86, nós temos convivido com epidemias de dengue no Brasil. O mosquito foi reintroduzido na década de 70, o Aedes havia sido erradicado na década 10, 20 do século passado, depois em 55, outra vez erradicado. Em 70 ele voltou, o que se sabe hoje em dia, provavelmente navios que traziam pneus de Singapura, e ele começou a se proliferar, principalmente em regiões portuárias, Santos, Rio de Janeiro, e a partir daí se espalhou pelo Brasil. E desde 86, com mais intensidade, com menos intensidade, esse ano está tendo uma intensidade muito grande, mas já teve outros anos, vem se propagando esses mesmos conselhos. Vamos cuidar da nossa casa, vamos ver a água que está lá em casa, vamos ver como nós estamos colocando as garrafas, vamos ver como que nós estamos descartando o lixo. E eu te pergunto, 30 anos... Se passaram, né? E o que aconteceu? Piorou muito. O ano passado tivemos a maior epidemia de dengue da história do Brasil. Depois de 29 anos de falar essas coisas que estão sendo enfatizadas agora. Sim. Eu vou falar que não é importante cuidarmos da nossa casa? É. Mas é, sem dúvida, o que o colega falou, que o mosquito é domiciliar. O mosquito, na verdade, é peridomiciliar. Ele está em volta da nossa residência. Ele voa 50 metros. Eu pergunto a você, o que está a menos de 50 metros da nossa casa, por exemplo, na cidade de São Paulo? Eu respondo tudo. Você cuida da sua casa, vê direitinho, evita acumular água nas plantas, aí você vai na esquina tomar um café. Você vai passar por 50 buracos cheios de água. De água. Igual eu vi ontem à tarde voltando para casa. Bom, estamos num país tropical, ainda mais numa época, uma temporada de chuvas, doutor. Parece que é inevitável. Eu não digo que seja importante o que está sendo feito, mas eu digo que isso tem que ser encarado com a sua real dimensão. Isso é uma política de redução de danos. Isso não vai combater, não vai erradicar o Aedes, de forma alguma. Então nós precisamos deixar muito claro, se a médio e longo prazo quisermos erradicar o mosquito, que é o nosso objetivo, nós vamos ter que pensar e repensar esse modelo de urbanização que nós tivemos. Nesse ponto, então, o ministro Marcelo Castro da Saúde estava certo quando falou que a batalha contra o mosquito já estava perdida. Não contra a doença, mas contra o mosquito não há o que fazer. De tanta batatada que ele falou, essa foi uma das coisas que ele... Ele é uma pessoa absolutamente, tecnicamente despreparada para o cargo, né? O Brasil, com toda essa situação, tinha um ministro que era um sanitarista, e quando começou a epidemia de dengue, se trocou um ministro que era um sanitarista por um psiquiatra. Bom,
Então, esse é o resultado. Ele, politicamente, ele tem todo o poder, mas tecnicamente ele não tem nenhuma condição de pilotar essa situação que é dramática. O Brasil está vivendo 3 epidemias. Isso é inédito na história da medicina. Não fossem todas as notícias ruins, doutor, ainda tem 3 epidemias. Transmitidas por um mesmo vetor. Dengue, chikungunya e zika. Sendo que uma das epidemias, isso é realmente inédito na história da medicina, transmitida por um vetor. E é uma epidemia que eu não tenho a menor dúvida, eu vi que foi na introdução se falou em se especula, não há a menor dúvida que o vírus Zika se associe, acarrete à microcefalia. Então você tem uma doença epidêmica de transmissão por vetor que causa uma malformação fetal. Sim. Isso é inédito na história da medicina. Sobre essa malformação, doutora, vamos falar, doutora Eliette, sobre a microcefalia em si. Eu queria que a senhora falasse sobre essa doença. É de fato uma doença, a microcefalia? A microcefalia é um sinal. A microcefalia é o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça menor do que o esperado. Sim. Na hora do nascimento. Então, a gente espera que no desenvolvimento neurológico intraútero, ele vá acontecendo e a cabeça vai aumentando conforme esse desenvolvimento. Sim. Então, quando o perímetro cefálico ele é menor do que o esperado, isso é um sinal de que aconteceu algum evento que prejudicou esse desenvolvimento normal. Então, a gente mede, numa medida, com a fita métrica, em locais certinhos, a gente tem esse dado. Os 33 centímetros, que parece que foram reduzidos para 32, é isso mesmo, doutora? A gente tem esses dados, a partir de vários estudos, a gente tem o padrão de normalidade. Sim. Lógico que a gente tem uma variação conforme a família, conforme o local onde ele vive. Sim. E a gente tem o que é normal, então tanto para maior quanto para menor. E a partir daí a gente usa esse valor de 2 desvio padrão para baixo. Então, menor do que esse valor é a microcefalia. Estava se usando 33 inicialmente para se pegar todos os casos e aí a partir dali estudar cada caso e foi reduzido para 32, que é o que a gente usa normalmente mesmo. É importante que se diga que havia subnotificação no país. Eu vou pegar só um número. Nos Estados Unidos, onde nascem 4 milhões de crianças por ano, os casos vão de 800 a 4.800. No Brasil, onde nascem 3 milhões de crianças por ano, os casos eram 150? Não era de notificação compulsória, então esses casos realmente não eram notificados, mas eram acompanhados conforme o pediatra e o neurologista estava no caso. Então, vários acometimentos podem cursar com a microcefalia. Sim. Então, que tipo? Por exemplo, falta de oxigênio, algum problema que deu uma hipóxia, faltou oxigênio, não desenvolveu corretamente o cérebro. Outras infecções, citomegalovírus, toxoplasmose, inúmeras infecções podem acontecer isso. Hábitos incorretos da mãe durante a gestação, álcool, cigarro, também podem afetar. Então, tudo que puder... Tudo isso mais o Zika, então... E agora... É uma geração perdida, doutora? Você pode falar com sérios riscos, inclusive? Com sérios riscos. O Zika está sendo associado à microcefalia. Essas crianças não estão desenvolvendo corretamente o cérebro. Provavelmente, quando essa infecção no início, nos primeiros 3 meses da gestação, o acometimento ele é mais grave, porque é o momento em que mais está acontecendo esse desenvolvimento neurológico. Então, essas crianças estão... esse cérebro, quando você vai avaliar por dentro, ele é um cérebro que não formou os giros corretamente. Sim. Então, são aquelas... minhoquinhas, né? Não está corretamente formadas, tem calcificações, então tem várias malformações associadas que fizeram com que esse cérebro não crescesse. E se diagnosticado precocemente, é possível reverter, é possível fazer alguma ação para evitar que tenha comprometimento futuro? Ou não, essa criança já está com uma vida comprometida e adultos que irão cuidar dela o resto da vida? Esse acometimento ele não vai ter cura porque foi um rompimento do desenvolvimento. Sim. Mas ele vai ter tratamento, lógico. Mas certamente essas crianças vão ter provavelmente acometimentos graves, com déficit intelectual,
com então, a inteligência mais baixa, com problemas motores, com problemas de comportamento. Sim. E muito provavelmente vai precisar de cuidadores que poderiam estar trabalhando, mas que vão ter que estar cuidando dessas crianças. Doutor Arthur, essa é a parte mais dramática, se pode falar, ou seja, o custo social de uma doença como essa, que ninguém dá bola, é um mosquitinho e tal. Antigamente se achava que o Zika vírus era uma doença menor, né? O problema do Brasil era dengue. Dengue está matando, está multiplicando casos, e o Zika era de alguma maneira subestimado. Eu acho que eu tenho todas meus depoimentos, eu tenho classificado a situação como dramática. É dramática. Eu sou um clínico, basicamente, e todo dia, realmente, tenho me deparado no consultório, no corredor, na academia que eu frequento, aquele questionamento das mães angustiadas, umas que estão com o projeto de engravidar, outras que já estão grávidas, aquela incerteza, aquela angústia, é um drama humano muito, muito significativo. Quando nós, da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose, evidenciamos que o vírus, nós desconfiamos que desde 2014 havia circulação do Zika aqui no Brasil. Isso foi corroborado por uma pesquisa de abril do ano passado, o governo foi notificado em maio do ano passado, e foi tida, então, como o que se chamava uma prima pobre da dengue. Sim. E a gente falou, olha, é novo, nós não sabemos. Desconhecido, né, doutor? Novo, desconhecido. Eu acho que em medicina, em ciência, nós não podemos menosprezar nada. Nós temos que estudar. Isso foi negligenciado. Por isso que até hoje, nós estamos em fevereiro, já são 10 meses desde que nós temos certeza que o vírus está circulando entre nós não temos capacidade de fazer o diagnóstico de quem teve Zika, que é fundamental. Sim. No dia a dia a mulher me pergunta, doutor, é possível que eu já tenha tido Zika e não saiba? Eu falo, você tem aqui em São Paulo, nós não sabemos ainda a real magnitude de número de casos, mas nós sabemos que 70% a 80% dos casos de Zika não tem sintoma. Precisaria fazer o diagnóstico fazendo um exame da detecção de anticorpo. Nós não temos esse exame. Se a mulher me pergunta, eu já tenho alguns casos no consultório, que nós conseguimos fazer o diagnóstico, porque isso é possível quando a pessoa tem aqueles 20% a 30% dos casos que tem repercussão clínica, que é semelhante à dengue. Febre, dores no corpo, manchas avermelhadas e dor de cabeça. Faz exame de dengue, é negativo. Faz exame de chikungunya, que é outro vírus que está circulando, é negativo. Então, se presume que seja Zika. Aí você pode fazer um exame, que é a prova genética, que é o PCR, Sim. Fica positivo 5 dias. Eu tive 5 casos em que eu fiz esse diagnóstico, mulheres no primeiro trimestre da gravidez, e elas me perguntam, qual é a chance que eu tenho de transmitir isso para o meu filho? E a resposta que eu dou, não sei. Pois é, doutor. As dúvidas são muitas ainda. Pois é. Bom, agora a gente vai ao vivo ao Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, que é referência em doenças infectocontagiosas. A repórter Viviane Cesarino está lá e traz informações para a gente. Bom dia, Viviane. Oi, Jorge, bom dia, um ótimo dia para você, para os nossos convidados aí no estúdio, para todo mundo que está assistindo a gente. Pois é, eita mosquitinho pequenininho que dá um trabalhão para a gente, né? A gente está aqui ao vivo, falando ao vivo do Hospital Emílio Ribas, um hospital estadual que é referência no atendimento de doenças infecto-contagiosas. E a gente vai conversar agora com uma médica sanitarista, que é a doutora Ana Freitas Ribeiro, e ela trabalha desde a década de 90, principalmente com a prevenção à dengue. Então, quando a gente fala da prevenção do Zika vírus, a gente também está falando de criadouro, principalmente daquele copinho plástico, sempre no diminutivo as pessoas acham que não tem problema, né? Um mosquitinho, um copinho só, mas não é nada disso. Essa é a hora, principalmente, de arregaçar as mangas para qualquer coisa, né, doutora, que possa acumular água parada.
porque é disso que esse mosquito tanto gosta, né? Bom dia. Bom dia. Realmente a gente vem trabalhando há muito tempo em prevenção, especialmente a eliminação dos criadouros. É muito importante que todas as pessoas em casa, porque a maioria dos criadores está dentro da nossa própria casa, que cuidem muito, cubram os pratinhos de plantas com areia, lavem, cubram a caixa d'água, tenham muito cuidado e atenção com o lixo, que você deve colocar o lixo em sacos e não deixar o lixo, por exemplo, copos, garrafas, na natureza, que isso vai ser um criador, a chuva vai acumular, o mosquito, a Aedes fêmea, ela precisa do sangue humano para se reproduzir e os ovos precisam da água para nascerem os novos mosquitos. Então, essa é a maior prevenção, cuidar da nossa casa. Especialmente, vamos todos nessa luta, sei que é uma luta grande e há muitos anos que a gente trabalha com isso, mas agora, especialmente com a entrada do Zika, né, e todos esses problemas que têm ocorrido em relação à microcefalia, é a hora que todos nós devemos nos unirmos para eliminarmos esses criadores das nossas casas. Quer dizer que enquanto vocês, cientistas, tentam descobrir essa relação do Zika vírus com a microcefalia e quais são as consequências dessa doença, né, e como é que esse vírus vai afetar os adultos, enfim. Enquanto vocês trabalham nas pesquisas, o nosso dever de casa é olhar sim o nosso quintal, o nosso ralo, é disso que a gente não pode descuidar. Sim, especialmente nesse momento agora, no momento de calor, que é um momento maior índice de infestação, então diminui a infestação nas nossas casas, para que a gente não tenha o mosquito e que a gente não tenha doença, não possa essas gestantes terem esse grande sofrimento que é ter crianças com microcefalia, para toda a família. Muito obrigada, viu, doutora, pela entrevista. É isso, Jorge, a gente volta com vocês aí no estúdio, sempre lembrando, gente, não joguem lixo na rua. Joguem ali todo tipo, mesmo que seja pequenininho, esse copinho plástico, igual eu falei, porque ontem estava contando aqui para a doutora, vi na porta do colégio do meu filho, no colégio particular, um montão de lixo acumulado, só que isso não pode desanimar a gente, não. Com você, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Vivi, doutora Ana. E nós fomos às ruas de São Paulo conhecer as principais dúvidas da população sobre o Zika vírus. Vamos acompanhar. Quem já teve dengue está imune ao Zika vírus? Na barriga da mãe, o bebê corre o risco do Zika vírus até que período da gestação? Há possibilidade das pessoas já infectadas transmitir a doença para outras pessoas? Doutor Arthur, o senhor pode nos ajudar? A minha cabeça não é tão privilegiada para lembrar tudo. Eu vou responder o que eu lembro, depois você me recorda as perguntas dos colegas. Eu tenho muito mais idade que a... Inclusive, ela é colega de turma da minha filha, fiquei sabendo hoje. O mundo é realmente pequeno. Pequeno. Em relação a pergunta sobre dengue, se quem teve dengue uma vez está imune à Zika. Provavelmente não. Eu vou falar muitas vezes aqui, eu vou conjugar o verbo supor e falar provável. Nós não sabemos, e esse é um dos fatores fundamentais hoje em dia, é conhecer qual é a dinâmica da interação entre essas três epidemias. Quem já teve dengue previamente, ele vai ter algum grau de proteção contra a Zika, ou pelo contrário, quem já teve dengue anteriormente e tem Zika, tem uma chance maior de ter complicações associadas à Zika. O que eu lhe digo, pelas observações que nós temos até agora, é que não há imunidade cruzada. Quem teve dengue uma vez pode ter outras 3 vezes, nós temos 4 vírus de dengue. Quando você tem dengue por um sorotipo, a pessoa fica exposta aos outros 3 sorotipos depois de 3 anos. O sistema imunológico protege o resto da vida só contra aquele tipo que você teve. A imunidade contra a chikungunya também não tem reação cruzada com a dengue. Quem teve dengue pode ter chikungunya e vice-versa. E nós pressupomos que o mesmo seja verdade em relação à Zika. Não há uma imunidade cruzada, mas eu ressalto a suposição. Isso tudo vai ser esclarecido a partir de trabalhos científicos. Em relação a tudo que está acontecendo, nós temos muita especulação, muita. E, na verdade,
Isso tudo vai ser respondido quando nós conseguirmos um direcionamento da pesquisa científica que vai conseguir elucidar os mecanismos de proteção e de sensibilidade, suscetibilidade a essas infecções. Teve uma pergunta sobre vacina, não foi? Sim. Esse é uma pergunta que é muito interessante. O nosso ministro já algumas vezes fica falando que depois de 6 meses, 1 ano, nós teremos disponível uma vacina para a Zika. Isso demonstra uma profunda ignorância do processo de produção de uma vacina. O desenvolvimento de uma vacina é um caminho que precisa ser percorrido. Não tem atalhos, não tem pressa em relação. O assodamento não ajuda nada. Não, pelo contrário, só vai expor as pessoas a risco, a falsas esperanças. Eu acho que falsa esperança é uma coisa muito ruim. O desenvolvimento de uma vacina pressupõe, como primeiro passo, você saber quais são os anticorpos induzidos por aquela infecção e, dentre esses anticorpos induzidos, qual é aquele que se correlaciona à neutralização, a clareamento do vírus da corrente circulatória. Nós não temos ainda método sorológico, método que detecte o anticorpo induzido. Quanto mais saber qual é o anticorpo que neutraliza o vírus Zika. Sim. Então, nós não demos ainda o primeiro passo dessa caminhada de 5.000 quilômetros. 4, se a gente for, e agora com toda essa mobilização mundial, eu acredito que vai ter um fast track, vai ter um desenvolvimento mais rápido. Sim. 3 a 5 anos, no mínimo. 6 meses a 1 ano, eu sempre falo, muitas vezes nossas autoridades têm um complexo de Poliana. Eles acham que vai dar tudo certo, só que não fazem nada para que dê certo. E a terceira pergunta... A questão do tempo de contágio, quanto tempo a mãe estaria livre, mesmo tendo Zika, para contaminar o bebê? Voltando à suposição, nós fazemos por analogia a outras infecções. Depois que a mulher tem rubéola e não está grávida, nós sugerimos a ela pelo menos 6 meses para que ela engravide. Tem alguns médicos que até falam 1 ano, mas 6 meses já é um período em que eu acho que de segurança que ela possa engravidar depois. Mas ressalto, vai ser a minoria dos casos. Eu não tenho ainda a condição de saber se essa mulher teve ou não Zika. E teria uma janela? Ou seja, se ela pretende engravidar e ela quer saber se teve o vírus, há como se testar para saber se teve o vírus, e quanto tempo ela deveria esperar ainda mais? Eu digo até, é uma boa oportunidade, Jorge, nós da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose, nós estamos tendo reunião até com outras sociedades, mas nós da Sociedade Brasileira de Dengue e Arbovirose fazemos a recomendação expressa. Agora, se possível, postergue a gravidez. Sim. Se você vai ter uma gravidez agora, e eu tenho visto isso no meu dia a dia, fila do cinema, outro dia, 3 pessoas começaram a me perguntar. E eu não tenho como responder. Então, essa insegurança, eu acho que... A Sociedade Brasileira recomenda que se postergue. A nossa sociedade, se possível, postergue a gravidez. Até o Papa, ontem, esse Papa maravilhoso que nós temos, recomendou o uso de anticoncepcional. E anticoncepcionais. Enquanto tivesse insegurança, enquanto a pessoa não conseguir saber qual é a chance dela ter tido Zika, e ela tendo tido Zika, ela teria de transmitir isso para o seu filho, vai pairar uma sombra sobre ela. Terrível, terrível. Eu preciso ouvir também da doutora Eliette sobre a questão da placenta, o bebê, não seria um ninho inviolável, ou seja, o Zika já foi encontrado... O Zika já foi encontrado. E outra coisa que a gente não sabe também, essas mães que tiveram Zika, a criança não nasceu com microcefalia, mas como vai ser o desenvolvimento dela? A gente ainda não teve tempo de avaliar isso. Então a gente precisa saber, vão ser crianças que vão ter dificuldade escolar? Vão ser crianças que podem ter outra dificuldade, outro acometimento? Então tá tudo muito novo. Já foi encontrado no líquido amniótico, já foi encontrado vírus no cérebro
cérebro de crianças. Então, que foi feita essa avaliação pós-mortem, né? Sim. E aliás, a gente... bebês lá da Paraíba, ou seja, mas eu digo, de maneira geral, não se encontrava porque não se procurava, é isso, doutor? Nunca não se tinha feito esse exame, foi encontrado. É um vírus que muito provavelmente tem esse tropismo, gosta do sistema nervoso, então por isso que está tendo a microcefalia sendo associada, o Guillain-Barré. Então é um vírus que, em relação ao Guillain-Barré, muito provavelmente anticorpos contra esse vírus também acabaram, acometem esse o invólucro, que é a mielina, dos nervos periféricos, causando. Então, ele gosta muito do sistema nervoso. Isso é o que a gente está conseguindo ver por enquanto. Doutor Arthur. O que é importante, me dá um tempinho, que eu acho que é importante a gente entender todo esse contexto. Eu vi que na introdução do programa se falou que é um vírus conhecido desde 1947. Realmente 47. Foi a primeira vez recuperado de macacos da floresta de Zika e Uganda. É uma floresta que é perto do lago Entebbe, é um lugar até muito bonito. Naquela ocasião, como qualquer isolamento de vírus, foi testado por um grupo de cientistas americanos e também franceses, suas características. Sim. O trabalho foi publicado em 1952, já mostrava que em camundongas, quando elas estavam grávidas, os fetos dessas camundongas nasciam com microcefalia. Então, desde então, já se comprovou que era um vírus neurotrópico, ele tinha uma afinidade pelo tecido nervoso. Isso foi meio que armazenado na literatura médica, porque começou a se descrever casos humanos somente em 2006, na Nigéria, teve um surto em 2007 em Uganda. Mas estava restrita à África até então. Não se falava nisso em outro lugar do mundo. Depois, em 2009, teve na região da Polinésia Francesa, que parece da onde que o vírus veio para o Brasil. Há muita especulação, não veio na Copa do Mundo. Tem gente que acha que veio durante a visita do Papa em 2013, que ele teve no Nordeste, e tem uma delegação do Tahiti muito maior do que a delegação que teve na Copa do Mundo. Mas isso é só especulação, são teorias. E na Polinésia, que no começo se falava que não tinha microcefalia, não, já teve. Depois da epidemia, aqui um mérito muito dos nossos colegas, principalmente o Dr. Kleber, lá do Rio Grande do Norte, o Dr. Carlos Brito, de Pernambuco, que sacaram essa possível associação. E hoje em dia nem se chama mais de microcefalia, está se chamando de síndrome da Zika congênita. Síndrome da Zika congênita. Porque existe uma associação. Outras malformações, sim, além do que foi muito bem caracterizado pela doutora Eliette. Existe alterações nas articulações, a artrogripose, as articulações ficam dobradas. Comprometimento da visão, da audição. Agora, além desses casos da Paraíba, eu falo, essa suposição já não é mais suposição. Em todos os casos onde se pesquisou vírus em crianças, filhas de mães com Zika, que tiveram malformação fetal, em todos, 100%, foi encontrado o vírus. Sim. No cérebro, em outros organismos, nas articulações dessas crianças. Então, hoje nós estamos falando mais de síndrome da Zika congênita. É um vírus teratogênico, sem a menor sombra de dúvida. Isso é novo. Sim. O Brasil, infelizmente, é pioneiro nisso. Sim. Vamos falar mais. Agora nós voltamos ao Hospital Emílio Ribas com a repórter Viviane Cesarino. Agora ela conversa com o médico infectologista Gessé Reis Alves. É isso mesmo, Vivi? Isso mesmo, Jorge. A gente continua falando ao vivo aqui do Ambulatório do Viajante, que fica dentro do Hospital Estadual Emílio Ribas, um hospital que é referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas. E aí eu fiquei pensando, depois que a gente conversou, nessa entrada que eu já fiz, em como é que deve estar a cabeça de quem está esperando um filhinho, a cabeça de quem está grávida, o tanto de preocupação que deve passar. Eu já tenho amigas que planejavam ficar grávidas
e já desistiram. E aí, conversando aqui com esse próximo doutor também que a gente vai entrevistar, a gente pensou nas dúvidas também que passam na cabeça de quem está indo pegar uma estrada ou pegar um avião. Porque olha só, Mapa Mundi, aqui atrás, mundo inteirinho para a gente viajar e um mosquitinho para atrapalhar agora, né, doutor? Vamos conversar com o doutor Gessé Reis Alves, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas. Um mosquito, 3 doenças, um mundão inteiro para a gente viajar e muito medo passando pela cabeça das pessoas que vêm aqui, né? Eu acho que tem muitas dúvidas, né? E eu acho que o mais importante é que as pessoas sejam bem informadas. Como você disse, o mosquito pode transmitir várias doenças, a dengue, chikungunya, zika. Em alguns países, o Aedes aegypti está relacionado à transmissão de febre amarela. Então, é muito importante que a gente possa fazer medidas de prevenção. Quando vai viajar para um local que tem febre amarela, a vacina é disponível e quase todo mundo pode fazer. Mas para essas outras doenças nós não temos vacinas ainda, então é importante as medidas de prevenção individual. As pessoas chegam aqui dizendo, quero ficar grávida, será que eu posso ir para o Nordeste, por exemplo? E qual é a resposta? É uma dúvida, é uma resposta difícil de ser dada. Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil e outras regiões do Brasil são endêmicas para a dengue, para essas outras doenças. O mosquito está em quase todo o território nacional, então como dizer para a gestante não viajar? É difícil, mas nesse momento talvez viajar para o Nordeste sem que haja uma grande necessidade seja uma recomendação para que a gente evitar essa viagem. Então, quem puder evitar, fique em casa. Quem puder evitar, fique em casa, ou se tiver realmente que viajar, que utilize todas as medidas de prevenção. Roupas de manga comprida, repelentes adequados, usar o repelente de forma adequada, isso é muito importante. Doutor, muito obrigada pela entrevista, viu? A gente volta de novo aí com você no estúdio, Jorge. Obrigado, Viviane. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta com mais informações sobre o Zika vírus. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre o Zika vírus e as verdades e mentiras que envolvem a epidemia. Aqui com a gente está o presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e Arboviroses, Arthur Timmermann, que é mestre em infectologia pela USP. Recebemos também a doutora Eliette Chiconelli Faria, que é neuropediatra da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E vamos voltar às ruas de São Paulo e conhecer as principais dúvidas da população sobre o Zika. Qualquer mosquito ou pernilongo pode transmitir o Zika? Se a mulher já teve Zika, quanto tempo é seguro para ela engravidar novamente? Qual é a expectativa de vida para essa criança que tem a malformação? Por que o Aedes aegypti transmite tantas doenças? Puxa, doutor Arthur. Bom, eu vou responder pela última pergunta, né? Eu aqui depois dos 60, a gente costuma lembrar a última coisa que foi falada. O resto vai ter que me ajudar depois. Por que o Aedes transmite essa doença? Nós temos estudado muito o Aedes e, talvez seja até irônico eu vou falar, nós ficamos muito admirados com a sua capacitação biológica. Ele está absolutamente estruturado para se adaptar às condições que nós estamos propiciando a ele. A dengue, todas essas doenças são doenças urbanas. São doenças desse caos urbano. Só rapidinho, na década de 70, 20% da nossa população do Brasil era urbana. Hoje está se aproximando de 90%, quase 90%. Como se deu essa urbanização? Caótica, nós sabemos. Foi o êxodo rural, direto para cidades sem a menor infraestrutura. Exatamente. De fornecimento e armazenamento de água. As pessoas não armazenam água em casa porque elas acham gostoso armazenar. Elas armazenam porque não tem um abastecimento regular de água. Como é que a coleta e tratamento de esgoto no Brasil, 56% das nossas casas tem coleta e tratamento de esgoto, 44% não 44% não tem, né? Aliás, essa que é a manchete, porque manchete é notícia ruim. 44%, quase metade da população não tem coleta regular
de esgoto. Coleta e tratamento, né? E o lixo. Coleta, nós estamos vendo a cidade de São Paulo, estive no Rio ontem, lixo para tudo que é canto. Ao lado disso, Jorge, é muito importante nós salientarmos que nós impermeabilizamos toda a nossa cidade. Asfalto impermeável, estamos derrubando a área verde. Sim. Então, essa urbanização caótica foi extremamente adequada para a proliferação do Aedes. Aedes. Ele não tem inimigos naturais? Os pássaros, os peixinhos não comeriam as larvas? Não. Ou seja, ele não tem inimigos. Ele se adaptou. Para você ter uma ideia, olha que interessante esse dado. Na década de 70, se você analisasse o estômago de uma mosquita Aedes, você ia ver que ele conteria 20 a 30% de sangue e 70 a 80% de seiva das plantas. Os mosquitos coletados agora é o contrário. Tem 80 a 90% de sangue, 10 a 20% de seiva. Por quê? Primeiro, tem muito mais pessoa em volta. Ela não precisa ter muito trabalho para voar e picar essas pessoas. E segundo, cadê as árvores para ela sugar a seiva? Cadê? Ela acaba... Então, por isso que eu falo, tudo que nós estamos fazendo, essa campanha, que eu acho meritória, tem que ser feita, mas isso é enxugar gelo. Nós estamos apagando incêndio jogando um copo d'água. Se nós quisermos, repito, nós quisermos combater esse mosquito de verdade, repensemos a nossa urbanização. Quando você der autorização para construir um prédio, e derrubando um parque, uma área verde, casarão antigo com árvores. Nas consequências. Sim. Já estamos pagando esse alto preço da urbanização desenfreada e caótica. Né? Sim. E o mosquito, então, ele não é sem vergonha. Ele está lá aproveitando, sem vergonha somos nós. Que permitimos esse contato tão próximo, não é, doutor? E nós estamos tudo perto dela. Ela precisa do nosso sanguinho, nós estamos ali do lado. E ela suga o sangue também, porque é essencial para ela colocar os ovos. Sim. E ela se adaptou biologicamente. A larva é uma forma de resistência. Quando a fêmea põe a larva, se ela encontra condições apropriadas, calor ali e mesmo. Chuva, Sim. Na hora ela já se multiplica. Se não, pode ficar até um ano guardadinho ali o ovo. 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Olha só, então temos estoque para 2017, 2018, seguramente. E o que é muito importante, tem um processo chamado transmissão transovariana. Quando a fêmea põe o ovo, naquele ovo já vem o vírus, que fica guardado na larva. Quando eclode essa larva, a primeira voada da mosquita ela já é capaz de transmitir a virose que ela contém. Isso é dramático. Doutora, vamos comentar também as perguntas dos nossos telespectadores, da população de maneira geral, sobre a questão ainda de contágio de mulheres grávidas. Era importante que se falasse até a título de esclarecimento, né? Porque nem todo o mosquito está infectado, mas quando há o mosquito já deve acender uma luz de alerta. Sim, porque a gente está vendo que o vírus está circulando, então a chance é muito grande. Acho que vale a pena talvez comentar, ela perguntou qual a expectativa de vida, ele perguntou, né, dessa criança. A expectativa de vida dessa criança. A gente não sabe, né, então essa síndrome é uma coisa nova, a gente vai ter que acompanhar. Tem crianças que têm, por exemplo, epilepsia grave, pode ser que alguma delas tenham, e isso pode comprometer um pouco a expectativa de vida. Então, essas crianças todas estão sendo acompanhadas. Em Pernambuco há um ambulatório em que essas mães estão sendo encaminhadas para fazer o acompanhamento neurológico. Então, é importante que, caso tenha esse diagnóstico, procure um centro de referência para poder fazer esse acompanhamento neurológico. E há, de fato, esse acompanhamento afora a academia, ou seja, da pesquisa, porque quantas mães sequer sabem que tem o Zika, que engravidam, que vão ter criança, mas olha, não, é assim mesmo.
Não é microcefalia, não, isso é bobagem. Sabe aquela história no Nordeste, principalmente, que se fica remediando? Não, isso é coisa pouca. A criança aprende a andar com 7 anos mesmo, é normal. Sabe essas coisas? Como isso é muito novo, isso não está estruturado. Com certeza é algo a se fazer, até parcerias com as sociedades, tanto de neurologia quanto a infecto, que isso tudo já está sendo pensado para ser feito. E os pediatras têm que se habilitar para fazer esse diagnóstico, para observar e encaminhar e tudo se organizar para fazer esse acompanhamento. Vai ser fundamental encaminhá-las para reabilitação, acompanhar essas crianças e ver toda essa demanda que está aparecendo agora. Doutor, ainda sobre a questão da permanência e persistência do mosquito, isso o senhor já falou que vai impulsionar a pesquisa, já tem redes de laboratórios aí buscando a vacina. Mas o cidadão pode se defender além da questão porque ele tira a água parada, os vetores, mas ele não está imune aos seus vizinhos, ao seu bairro, ao seu entorno. Há maneira de, por exemplo, evitar que haja o contágio? A gente falou em repelentes. Isso é eficaz ou é dinheiro gasto com uma coisa que efetivamente vai acontecer ali na frente? Um dia todos teremos dengue ou zika e aquilo vai passar e a gente vai assimilar, doutor. Já estou falando aqui na banalidade do mal, viu? Eu entendi, Hannah Arendt, né? Rogério, só uma ressalva, eu queria falar rapidamente. O colega Gessé comentou sobre a impropriedade de uma viagem ao Nordeste. Eu diria, o ano passado, metade dos casos de dengue no Brasil foram aqui em São Paulo. Pois é, doutor. Então eu acho que a quantidade de casos, o risco de pegar é mais... Eu acho que agora, no Nordeste existe, pelas próprias condições sazonais, existe transmissão o ano inteiro. O ano inteiro lá tem calor e tem água. Sim. Aqui nós vemos que é mais no verão, dezembro. O pico de dengue o ano passado é de abril e maio. Então eu diria que se fosse para escolher um lugar, eu iria para o Nordeste. Deve ter menos casos lá agora do que tem aqui. Doutor, agora, respondendo a tua pergunta, desculpa. O que nós podemos fazer? Essas recomendações, usar manga comprida, usar calça comprida, usar meia. Olha, com 40 graus de temperatura as pessoas pensam, não uma, duas, várias vezes, é complicado. Repelente. Ainda mais uma grávida, né, doutor? Quem pode, lógico que eu tive várias pacientes essa semana, consultório a gente acaba atendendo pessoas de um nível socioeconômico mais, que foram embora. Depois de conversar comigo, foram para outros locais do mundo. Principalmente Estados Unidos, Europa. E não é lógico que ninguém vai falar para ter um êxodo em massa, pelo amor de Deus. A eficácia do repelente é outro assunto que precisamos conversar muito. Os repelentes que são comercializados no Brasil tem basicamente aqueles à base de DET e à base de caridina. Eu não sei porquê, eu já perguntei isso várias vezes, jamais fui respondido, por que os repelentes à base de DET no Brasil têm concentração de 8% a 9% e os comercializados fora do Brasil têm de 20% a 25%? O senhor não sabe por quê e ninguém lhe respondeu até hoje o porquê disso. A Anvisa nunca respondeu por que liberou isso. Está escrito que ele pode ser aplicado a cada 2 a 4 horas, mas quando a temperatura é inferior a 25 graus. Quando a pessoa está suando, entra no mar, você tem que aplicar no máximo a cada 2 horas. A base de DET. Posso dar alguns nomes comerciais, Altan, Off. Sim. O outro, a caridina, que o nome comercial é o Exposes, a concentração dele é adequada, mas vem na bula para ser aplicado a cada 10 horas. É mais caro e também difícil de ser encontrado. Está muito difícil. Tem até mercado negro hoje em dia. E ele não é para ser aplicado uma vez só, é cada 4 horas. E não a 10. E tomar cuidado, se você for aplicar filtro solar, primeiro o filtro solar. E depois o repelente. Se você fizer o contrário, não tem efeito nenhum. Doutor, outros tipos de transmissão, o animal pode transmitir também? A gente está falando do circuito doméstico,
Ou seja, o vírus, o mosquitinho também pode picar um animal e transmitir. O ser humano pode passar diretamente o vírus ou não. Ou seja, um homem que teve Zika, engravida uma mulher, ela pode ter um filho com uma má formação ou não, doutor? Ou essas dúvidas também estão todas em suspenso? Não, olha, o vírus Zika já foi encontrado na saliva, na urina, no esperma. Eu diria a você, teve até, na sexta-feira, véspera do Carnaval, teve duas pessoas lá do Instituto Fiocruz, no Rio, que chamaram uma coletiva de imprensa para falar que eles tinham achado o vírus na saliva. Primeiro, eles não inventaram a pólvora, isso já se sabia. Eu não sei porque na sexta-feira de Carnaval eles pregoaram para ninguém evitar aglomerações, não beber no mesmo copo e não beijar. Aí, olha, já é o radicalismo. Eu vou falar, daqui a pouco eles mandar usar burca. Isso é de uma irresponsabilidade. Todas as doenças têm uma estruturação epidemiológica. Essas arboviroses, elas não são doenças de transmissão respiratória. O encontrar o vírus ali não implica em transmissão. Sim. Tem 3 relatos de transmissão sexual. Um dos casos é dos pacientes que tinha acabado de voltar da Colômbia, teve uma relação, ele era homossexual, acabou tendo uma relação traumática com o seu parceiro, e o parceiro acabou tendo infecção pelo Zika. Se essa transmissão através do esperma é importante ou não, a gente não sabe a sua real relevância, mas diante da eficácia da transmissão pelo mosquito, ela, se tiver alguma relevância, é infinitamente menor do que a transmissão através do vetor. Sim. Doutor, já vamos pensar numa rodada de considerações finais, mas só lembrando os números. O Brasil fechou 2015 com registro de dengue, olha aqui, 1.649.008 casos prováveis de dengue, um número 178% maior, dados do Ministério da Saúde, do Boletim Epidemiológico. No documento foram confirmadas 843 mortes pela doença. Em 2014, quase metade, 473. Aqui em São Paulo, só para referendar o que o senhor falou do risco, aqui em São Paulo os casos absolutos saltaram de 226 mil para 733.490. Estamos fazendo associação dengue porque o vetor dengue, Zika, é o mesmo mosquito Aedes aegypti. Agora, doutor, o que falar, por exemplo, da gravidade? Eu queria também ouvir da doutora sobre isso. A gente está falando da dimensão do vírus Zika, mas não podemos subestimar a dengue. Quer dizer, o grande inimigo ainda é a dengue. Se a gente atacar de frente a dengue, estará também atacando a Zika. Eu quero saber, doutora Eliette, é isso, doutora? Isso, é bem importante toda essa conscientização e esses esforços, inclusive governamentais, que tem que acontecer, porque o impacto disso vai ser muito grande. Então, a população ainda, acredito que não tem a dimensão, não é passado pelos políticos para todo mundo o impacto que vai ser isso. Então, vão ser famílias que vão ter um sofrimento, vão ser crianças que vão precisar de um apoio, e vai precisar acontecer esse apoio. Então, tem impacto na política pública e diretamente em cada família. Então, é algo que não pode ser menosprezado e tem que ser levado muito a sério, né? Doutor, sobre a questão, aliás, eu queria que o senhor reforçasse o entendimento da sociedade brasileira para se postergar a gravidez. Nos Estados Unidos bastou um primeiro caso, o presidente chamou a nação para falar da gravidade. A gente não pode subestimar o Zika vírus, é isso? Olha, até ressaltando um pouquinho, a gente esqueceu de falar de chikungunya. Nós temos muitos casos de chikungunya, muitos. Aqui em São Paulo, está havendo, é uma doença muito... 80% das pessoas que têm chikungunya têm dor articular e 20% dessa dor articular incapacitante pode perdurar até 1 ano. Rapidamente, eu sempre vou passar férias lá no Nordeste, em São Miguel do Gostoso, em Natal, perto de Natal. O ano passado, eu não consegui que os bugueiros me levassem para meus passeios, porque eles estavam tudo incapacitados de dirigir. Eles não conseguiam fechar as mãos. Por falar em capacidades também, a questão do Guillain-Barré, aumento de 19% dos casos, esse também é incapacitante, doutor? É uma doença muito grave, é uma doença muito grave.
com risco de morte expressivo, ou se não de sequelas motoras. É um quadro dramático, um quadro em que a pessoa fica paralisada, sem conseguir mexer seus membros, sem conseguir controlar seus esfíncteres, muitas vezes precisando, com a musculatura respiratória sendo paralisada, ela precisa ter assistência respiratória. Sim. São quadros dramáticos. Custo alto para o sistema público de saúde e, inclusive, para a vida dessa pessoa. O custo humano é o maior de todos. Esse desperdício de vidas, se pode falar, doutor? Olha, eu falo que a medicina, eu adoro a medicina, é a mais humana das profissões. E eu que vivi toda a epidemia de AIDS, escrevi até um livro sobre isso, nós estamos vendo que tudo isso aqui também tem uma dimensão humana, de sofrimento humano, de ônus para a família, para a sociedade, ônus de sentimento, ônus de acolher essas pessoas e também o ônus econômico. Né? Sim. Bom, doutora Eliette, doutor Arthur, muito obrigado pelo comparecimento de vocês. Voltem mais vezes. O Assembleia Debate fica por aqui. Você pode acessar esse e outros programas em nossa página www.al.sp.gov.br. Até a semana que vem.